Olá, amigos e amigas. Este é mais um programa Mediunidade Fora ou Dentro da Noite. Agradecemos a presença de todos. Então, é mais uma oportunidade que nós temos de poder estarmos juntos, né, buscando um pouco mais de entendimento das coisas, né? Não tão somente das coisas, mas assim, o que é mais importante, né, de nós mesmos, saber quem verdadeiramente somos, né? Que ao olhar no espelho não vejamos somente o corpo físico. Então, nós estudamos aqui esse livro que se chama Mediunidade Fora ou Dentro da Noite, como já temos explicado em outros estudos. Não tão somente é um pequeno manual de conduta também, né, de vigiar e orar, mais ou menos mais intensificado, mais ajustado para aqueles que queiram se dedicar aos centros espíritas, né, mas também é preciso viver no cotidiano. Então ele traz nessas orientações relacionadas a isso, as ferramentas de trabalho que nós trazemos, são as faculdades mediúnicas, e como nos comportar, né? Ele fala aqui de reforma íntima, então é uma mudança de atitude. Nós devemos procurar cada vez mais no cotidiano, analisar aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que temos feito, né? Também é muito importante, para que assim a gente venha se redirecionar, porque temos um guia e um modelo, né? Jesus, nosso mestre, e seguir cada vez mais em harmonia com essas leis divinas. Então vamos lá, gente. Vamos pedir para Dani, então, fazer a nossa prece inicial e nós damos continuidade aos nossos estudos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos onde temos a oportunidade de aprender e também de compartilhar dos teus ensinamentos com nossos irmãos ouvintes, com todos os irmãos ligados a nós. Te agradecemos por Jesus, nosso Mestre, e também pelo amparo amoroso que recebemos dos nossos irmãos superiores. Obrigada, Senhor, mas que essa gratidão seja demonstrada através da vivência das virtudes em todos os momentos da nossa encarnação. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então nós estamos na página 53. Nós falamos semana passada, mais ou menos ali, em sentido à aceitação de novos integrantes, né? Decisão de aceitar ou não novos integrantes. Falamos um pouco sobre isso. E vamos dar continuidade, porque o livro agora começa a esclarecer algumas condições, né, muito importantes, em relação específica a quando você forma esses grupos dentro das casas espíritas. Então, podemos tomar essa lição, essas lições que aqui contém no livro, em relação a qualquer atividade dentro das casas espíritas. Falamos, viemos falando disso já há alguns encontros, né? Todos nós somos assistidos, né? Todas as casas espíritas têm, digamos assim, os mentores, né? Os nossos anjos guardiões, digamos assim. Então, como Jesus diz, né? Buscar e acharei, pedir e obtereis. Então é importante que nós, quando venhamos a sentir essa necessidade, não que as nossas perguntas sejam só para curiosidade mórbida, mas sim para interesse, para conhecimento das coisas, como que as coisas estão funcionando, né, no campo astral da casa. Porque olhar um corpo, como a gente veio falando já, é uma coisa. Agora saber o que mais nós fazemos está tudo bem? Que nós respondemos? Sim. Mas nós sabemos que nem tanto. Então, podemos falar um pouco aqui nesse parágrafo. Vocês já sabem que eles trazem as letras maiúsculas a cada início de parágrafo como se fossem pequenas orientações. Então, como que
por exemplo, cada um de nós fôssemos ali e dessemos o nosso pequeno compartilhar, né, em relação a esse contexto geral que ele vem falando da mediunidade. Então ele começa dizendo: o trabalho da equipe encarnada junto à espiritual e aos irmãos desajustados não se dá somente na hora dos trabalhos na casa. A gente já falou sobre isso muitas vezes, né, que no cotidiano nós também devemos manter a vigilância e a oração. Então, quando nós vamos dormir, o que nós devemos fazer? Né, repousar o corpo físico. Deixar o celular de lado. Só o celular? As preocupações. As preocupações do dia a dia, né? Normalmente, né, e trazendo né, antes de dormir, o que a gente faz? A gente, ou deveria fazer, né? A gente faz uma oração. Para que fazer a oração? Né? Para a gente estabelecer esse nível de sintonia e harmonia, que é, na verdade, né, como a gente está colocando aqui, uma continuação do trabalho. Se a gente se mantiver em trabalho, né, durante o dia ou durante a nossa experiência, né, as nossas experiências cotidianas, o sono físico era uma nova oportunidade renovada para a gente poder trabalhar de uma maneira, né, não diferente, mas um pouco mais liberta do corpo, mas para isso a gente tem que se manter em sintonia ou em um nível de harmonia tal para que a gente possa colaborar, né? Tani, eu vou te tomar como exemplo agora. Quantas horas você dorme, geralmente? Em média, 5 horas, 6 horas. 5 horas, 6 horas. O corpo está lá na cama. Travesseira, cobertinha. E o espírito está onde? O espírito, com certeza, né? Eu vou reformular a pergunta. O espírito deveria estar aonde? Deveria estar em trabalho, no eis-me aqui, como a gente costuma dizer, né? Em trabalho, no bem. Vamos deixar bem claro. Mas esclarecer um pouco mais, né? Porque a gente vai dizer em trabalho, tem pessoas que não vão compreender dessa forma. Então eu devo estar lá na máquina de costura. Trabalho físico. Não, é como aqui o texto fala, né? Que é da equipe encarnada junto à espiritual e aos irmãos desajustados, né? Não se dá somente na hora dos trabalhos na casa. Então aqui é um pós-trabalho mediúnico, né? Que deveria esse trabalho continuar no campo astral. Então, desdobrado porque a gente tem esse entendimento que a gente não se desdobra só na hora do sono. Mas, em estado de vigília, fica mais trabalhoso, né? Então, enquanto o corpo está ali em estado de repouso, é essa continuidade aqui que fala no texto, né? Que a gente tem que estar, vamos dizer assim, em padrão, o mesmo padrão, e isso se dá durante o dia, claro, né? A gente se não vigiar, muda o padrão, né? De um momento. Exatamente, se vigiar durante o dia, para se dar a oportunidade do eis-me aqui, de estar em trabalho no campo astral. Na verdade, não é à noite que a gente se dá ao eis-me aqui. Nós nos damos ao eis-me aqui desde a hora que a gente acorda, com as atitudes, as pequenas atitudes, a vigilância dos pensamentos, dos sentimentos no correr do dia e no correr da semana, cuidando das coisas que nós temos que fazer como encarnados, mas com a consciência de que nós somos espíritos. Então, não é só chegar de noite e dizer, eis-me aqui, não são as palavras, né? E sim a nossa atitude, né? Essa nossa lembrança, essa constância de que somos espíritos revestidos de um corpo, né? E não um corpo que tem um espírito. Né? Tanto que o tema do capítulo é aquele que toma do arado. Então, na verdade, são pequenas recomendações, pequenos, digamos assim, tópicos que nós precisamos
observar no nosso cotidiano para que a gente possa, então, se dar condições de trabalho, de fazer parte de um trabalho, porque a gente também tem que lembrar que nem todos os dias existem os trabalhos mediúnicos, né, dos encarnados, mas o trabalho mediúnico ele pode acontecer também no campo astral. Então, onde a nossa vigilância, a nossa sustentação no correr da semana, a gente também está participando, né? Para que então no dia onde a equipe se reúne, né, os encarnados se reúnem, então ou se começa ou se conclui um trabalho que já vem acontecendo no correr, né, dos outros dias. E tem coisas que também, tem trabalhos que não se completam no trabalho enquanto os encarnados se reúnem, mas dá continuidade no campo astral. Vocês já viram aquelas propagandas de banco, né? 24 horas. Em espírito é 48 horas. Porque tem as 24 horas do corpo físico, mais as 24 horas em espírito. Né? Ah, mas como é que isso funciona? Nós podemos estar em corpo físico, podemos fazer as nossas atividades do cotidiano, né? Mas podemos estar em desdobramento, como a Dani falou, em oportunidade, né, redentora de estar em comunhão de aprendizado com, né, ligado ao plano astral da casa espírita, né, que seria ali o nosso primeiro, o portal, né, o primeiro lugar que nós devemos estar em espírito, né, para a oportunidade de aprendizado, né. Se vocês escutarem, tem algumas palestras que Divaldo fala muito disso, dos momentos em que Chico, né, ele estava ali, o corpo estava psicografando, mas o Chico não estava ali psicografando. Ele estava junto à equipe espiritual em outros atendimentos, em outros trabalhos. Né? Então, Emmanuel coloca muito dessa... Ele dá muito dessa orientação. Ele coloca desse exemplo do Chico. Né? Joana de Ângeles também dá alguns exemplos em relação a Divaldo quanto a isso. Né, que até tem uma vez que ela chama a atenção dele porque o corpo físico tinha que ficar repousando, né, então, e na verdade ele queria ficar repousando. Então ela chama atenção para ele, tanto que eles tinham como orientação trancar a porta do centro tal horário, que ninguém mais entrasse, como disciplina, para ver que não é só a gente que está falando, né, se vocês escutarem, né, o Divaldo falar nas palestras dele, ele também vai falar sobre isso. Tem lugares que se fecha a porta naquele momento, ninguém mais entra. Né, porque tem as preces iniciais. As rogativas iniciais já são para, né, fazer essa limpeza do ambiente, né, essa reharmonização entre todos, para que todos estejam harmônicos também para receber aquelas orientações. Porque alguém que chega atrasado chega como? Esbaforido e... conturbado. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos. Né? Nem todos os irmãos que vêm em desdobramento aos centros espíritas, eles adentram, né, ao centro. Né? Alguns ficam para o lado de fora. É isso as nossas literaturas, né? Já até no Missionários de Luz, Diálogo com as Sombras também traz sobre isso. Então, como temos dito, é muito importante saber dessas coisas, sim. E Mike, no próximo parágrafo, quando ele fala sobre o conhecimento, ele traz alguns entendimentos relacionados a isso. Então ele fala o seguinte: o conhecimento adquirido nesta encarnação e os conquistados através dos tempos e vivências permite que auxiliemos os que
que se encontram em necessidade, em qualquer circunstância, e não somente quando seja da nossa vontade, ou nas horas de trabalho mediúnico. Então, fala, né, sobre o conhecimento propriamente dito, né? Então, não somente o que a gente adquire, né, o que a gente busca aqui, é um conhecimento mais amplo. E ele na verdade, buscar o conhecimento, né, aqui ele diz, permite que auxiliemos, mas é um dever que auxiliemos, né? É claro que tem o contexto, né, mas todo o conhecimento que nos é concedido, né, uma concessão de Deus e é necessário para nosso desenvolvimento, ele obviamente deve nos fazer melhorar, né, ele deve contribuir com o nosso melhoramento, mas no momento que isso acontece, ele se torna um dever de compartilhar, né? Então, como a gente estava falando sobre o conhecimento agora há pouco, né, é muito importante termos esse entendimento, que nós precisamos conquistar o nosso conhecimento, né, atualmente na encarnação. Nós temos conhecimentos anteriores, e aqui conhecimentos baseados em experiências positivas e negativas. A gente pode observar todas elas, né, e absorver para que a gente possa as não tão positivas ou os equívocos, que a gente possa mudar. A gente aprendeu pela sombra, né? Tem que tornar ela a luz, e aquilo que a gente já tem de conquista também, potencializar e aí compartilhar com todos aqueles que nos acompanham, né? E todos aqueles que nós temos o dever, né, de auxílio. Estudando esse trecho hoje, também vejo justamente isso, porque nós, como somos, o espírito é um conjunto de vivências, então através das reencarnações nós temos tido, né, essas vivências onde conquistamos, ou até mesmo ao longo das demais reencarnações fomos construindo essa sustentação. E é ali que, quando nós, hoje, o eu, né, se dá essa oportunidade de estudo, de dedicação, é um momento justamente do eu, hoje, construir isso. Também, né, montar o seu cabedal de conhecimento, e o trabalho mediúnico, para nós, que a gente chama de eu presente, é a oportunidade de se educar, né? De nós nos educarmos para uma atividade socorrista. Porque nós vemos, né, nós sabemos as atividades que existem no campo astral, realizada pelos nossos irmãos desencarnados, né, que a gente chama de espíritos socorristas. Só que como é que nós vamos querer ser, então, espíritos socorristas depois de deixar do corpo físico, se quando na carne a gente não se educar para isso? Então, as faculdades mediúnicas também servem para isso, para esse nosso aprendizado, né? Porque, como o Maicon colocou, é o nosso dever. É o nosso dever de solidariedade, de fraternidade, de piedade, né? De sermos instrumentos da providência divina em relação aos nossos irmãos necessitados. Então, como é que a gente vai ajudar se antes a gente não se conhecer e não se ajudar? Tanto que esse parágrafo que o Michael começou, ele diz assim, né, termina dizendo: o Pai nos abençoou com tal capacidade para que sejamos úteis uns aos outros em todos os momentos, e não para guardarmos como tesouro, como relíquia, instrumento de trabalho tão precioso. Parábola dos talentos também, né? Nós acabamos enterrando os talentos em meio à matéria, né? As coisas materiais, né? Porque a materialidade também está relacionada a muitas outras coisas, né? A ociosidade também é materialidade. Então, não é só em adquirir bens. O trabalho também é materialidade, né? Então tem muitas circunstâncias. E
Nós só vamos crescer quando nós nos auxiliarmos uns aos outros. Para sermos cristãos, nós temos que comungar dos mesmos pensamentos e sentimentos. Enquanto nós nos mantivermos no orgulho e no egoísmo, nós estamos distanciados. Por quê? Cada um está voltado para si, para o seu gosto, para a sua vontade. Seu interesse, né? O seu tesouro, na verdade, né? Você não vai se dedicar a um trabalho mediúnico, a um passe, por quê? Porque ninguém está vendo. Né? Quantos trabalhos que acontecem por aí que a gente não faz nem ideia? Quantas vezes fomos socorridos e nem ficamos sabendo? Mas alguém nos estendeu as mãos. É isso, vai estar bem alinhado com o que a Miriam já acabou de falar, né? Então, se a gente, quando ela falava, né, falar em socorrista, né? Se a gente tomar como premissa, né, o que a gente vem estudando aqui também, que ninguém se modifica, né, encarnado ou desencarnado, né? Ou aliás, quando desencarnamos, nós não nos modificamos drasticamente, a gente não se torna uma pessoa melhor ou pior, nós em espírito não somos diferentes do que somos. Então, para sermos socorristas né, depois do desencarne, é premissa que estejamos nesse mesmo trabalho antes, né? Ou seja, em sintonia, né, com isso. Então, né, o enterrar o talento, né? Se a gente realmente quer aproveitar do talento, né? Se a gente, né, colocar que uma faculdade mediúnica, a gente tem que estar ativo nessa ação durante toda a encarnação, porque se a gente não vai se modificar, se for positivo, é positivo. Se não for positivo, ele vai continuar sendo da mesma maneira. Se você tem uma ferramenta e não usa, o que acontece? Enferruja. Se você tem 2 pernas e não anda, o que acontece? Exatamente, né? Se a gente está atrofiado aqui, como a gente não se modifica, a simples lógica nos mostra isso. Onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. E a diferença é que atuar no campo físico é diferente de atuar no campo astral. Então você precisa adquirir essa capacidade de atuação ainda na carne. E para atuar no campo astral, né, você pode estar já está acompanhando alguns trabalhos, mas se a consciência cerebral traz esse entendimento e o devotamento também no cotidiano, a busca do estudo, né, é muito mais salutar. Então, porque muitas pessoas vão pensar, então eu estou lá na colônia trabalhando. Não é assim. É porque é um conjunto. As duas consciências, que nós chamamos consciência cerebral e consciência espiritual, elas têm que caminhar juntos. É uma via de mão dupla. Senão seria muito fácil. Sou uma pessoa boa, vou à casa espírita e já estou lá trabalhando. Não é bem assim. Isso que foi falado até agora está nos 2 próximos trechos do livro, onde ele fala ali que todo tesouro e todo conhecimento que fica engavetado não tem utilidade alguma. E não é para isso que somos dotados de faculdades, mas para que possamos aplicá-las em favor de nossos irmãos necessitados, para aliviar-lhes o sofrimento, secando-lhes as lágrimas de dor e renovando-lhes as esperanças, né? E no parágrafo seguinte ele fala que sabedoria, né, ou conhecimento acumulado e não compartilhado é como dinheiro trancado no cofre, fica mofado e ninguém tira proveito dele. O conhecimento é adquirido pelo espírito, ele é que se coloca a trabalho ou fica na preguiça, a consciência de cada um, e também é o mérito da responsabilidade.
E Deus não nos deu nada para acumularmos e guardarmos. Tudo é para ser distribuído em todos os momentos, de dia ou de noite. Então é um resumo de tudo que a gente estava falando, né? Exatamente, porque é a necessidade que a gente tem de aplicar, né? A gente ainda tem essa maior dificuldade. A gente acumula, a gente entende, a gente compreende, mas de fato nós estamos acreditando, né? Estamos crendo, porque se nós não aplicarmos o que no dia a dia, né? Diante das provas, o conhecimento que nós temos adquirido, isso não é o crer de verdade, né? E ficamos na insegurança, na dúvida, e não estamos compartilhando desses tesouros que nos foram concedidos. Até nós tivemos a oportunidade esses dias nos trabalhos mediúnicos, né? Duas vivências, onde por briga de terras, né? E ainda no tempo de hoje digamos assim, essa disputa, né? E quando foi orientado para que eles fossem ver por aquilo que eles brigavam, que é o que por aquilo que nós ainda brigamos, não existe mais nada. Essas terras já são povoadas, né? Elas existem sim, mas não são mais deles, não é mais da família, né? São de tantas outras pessoas, né? Então a gente perguntou, e agora vejam os corpos, né? Também, né? Os corpos não existem mais, então nem o corpo é nosso, resumindo. No entanto, a gente fica achando que é corpo. Não traz essa consciência de que somos espíritos e que viemos, né? Como coloca aqui, viemos para compartilhar, viemos para estender as nossas mãos, primeiramente para com nós, né? Porque ninguém pode dar o que não tem. Então nós precisamos adquirir esses conhecimentos, como o Maico falou, nós trazemos sim, através dos tempos, mas nas nossas literaturas, né? Emmanuel também fala muito disso, de que nós precisamos relembrar disso tudo, é um reaprendizado. Senão, como a gente falou há pouco, seria muito fácil, mas eu já sei de tudo, então tá. Não, mas nós precisamos relembrar. Há o esquecimento do passado. Precisamos nos dedicarmos, nos darmos da oportunidade de um novo aprendizado, né? Então, só assim é que nós vamos nos desenvolvendo, vamos nos aprimorando. E é assim que nós crescemos, né? Não tem outra forma. A gente vê que ninguém evolui só ficando na colônia. Tem que reencarnar. Tem que reencarnar, é lei. Praticar, dar Testemunho, né? Estar em sociedade é que faz nós nos conhecer, né? O autoconhecimento é estar em sociedade, para que a gente vá aprimorando as faculdades que nós temos. Nós vemos isso nas crianças. Criança, quando eu como professora de creche, uma criança que entra com 2 anos na creche, passa um mês, você vê uma diferença muito grande, né? Então a gente vê o que é a reencarnação. É a oportunidade do trabalho, porque nós vamos crescendo uns com os outros, como foi falando, é dando que se recebe, né? Esse compartilhar faz nós compreender a vida de uma forma mais evoluída, né? Que é necessário estar junto. Não se aprende tudo num dia de aula. Então, vamos nos aprimorando, né? Gradativamente. Esse é o objetivo. Nem sempre se dá dessa forma, né? Às vezes nós estagnamos mesmo, ficamos parados, né? É como se não tivesse ido para o dia de aula, mas nós precisamos recuperar esse tempo. Então é isso, gente. Falamos um pouco mais sobre essas questões, né, relacionado aos tesouros, né, porque o conhecimento também é um tesouro, mas ele precisa ser compartilhado, né, nós precisamos compartilhar. Tem muitos irmãos sedentos e famintos, né, daquilo que nós temos aprendido. É pouco? Ainda é, mas já dá para fazer
alguma coisa com esse conhecimento. Então, agradecemos novamente a presença de todos. Este é mais um programa Mediunidade Farol dentro da noite. Então, nós somos o Senja de Jaraguá do Sul, Centro Espírita Maria José e o Amor. Então, Dani, façamos a nossa prece final. Deus Pai, nós te agradecemos por esses momentos de estudo, pelo amparo amoroso que recebemos dos irmãos superiores e que nos sustentemos sempre no amor e nos exemplos de Jesus. Te agradecemos por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, Senhor. Que assim Que assim seja, seja. Senhor. Nosso fraterno cumprimento a todos e que a paz de Jesus esteja em nossos corações.